nome é Lucas, eu tenho 24 anos e hoje estou presidente da FEBRE. Meu nome é Rodrigo, eu tenho 46 anos, eu sou conselheiro de patrimônio na FEBRE. Sou Renato, 34 anos, e eu sou responsável pelo núcleo da banda, né, pela toda a parte musical da torcida. Também sou um dos fundadores também da FEBRE. Quanto tempo você acompanha o clube? O que te motivou para entrar para a torcida organizada? Cara, eu acompanho o clube desde os meus 6 para 7 anos de idade. Meu primeiro jogo foi em 2008 e desde então acabei me apaixonando, virando torcedor pelo clube, assíduo. Mas eu vou efetivamente entrar na FEBRE em 2019, que, para quem não conhece sobre a história do clube, foi o pior ano da história do clube, em que a gente chegou a estar muito próximo da falência. A gente abre mão de jogar campeonatos, inclusive, e a gente tinha muito pouca informação sobre o que acontecia dentro do clube. E a torcida acabou sendo um meio para eu conseguir resgatar essas informações do que estava acontecendo com o clube, se o clube realmente ia acabar, se ia mudar de cidade, porque foi um contexto muito complexo e muito conturbado. Eu acompanho o clube há 6 anos e o que me motivou a entrar para a torcida organizada, que nós chamamos, né, de barra, né, torcida de barra, foi o coletivo, foi a amizade entre as pessoas, né, foi a integração que eu vi aqui quando eu cheguei, um dia que estava todo o pessoal aqui num churrasco e, na verdade, não era nem um churrasco, era uma festa, né, e eu acabei comparecendo e me integrando à torcida. Bom, eu acompanho desde os primeiros anos do time, né, que é um clube novo. Então ali desde 2007, 2008 comecei ali a acompanhar, comecei a frequentar as arquibancadas desde 2010. E o que motivou a estar na torcida organizada, quando a FEBRE ainda não existia, né, foi essa vibração, a energia ali da torcida, quando eu via do moleque pela TV, e via toda aquela, né, todo o povo ali cantando, pulando, e eu queria fazer muito parte disso. Sempre tive interesse pelo time da cidade, então, foi uma coisa natural que acabou levando a frequentar os jogos aqui e me aproximar da torcida também organizada a frequentar. E o que diferencia para você essa torcida das outras? Cara, eu acho que, assim, o principal diferencial que a gente tem hoje para as outras torcidas, em especial as torcidas de São Paulo, é o nosso estilo, efetivamente. A maior parte das torcidas aqui são torcidas organizadas, a gente é o que a gente chama de barra brava, que é uma torcida com estilo latino, muito tradicional na Argentina, no Uruguai, na Colômbia, em todos os países da América do Sul, e que se popularizou no Brasil principalmente nos anos 2000, mas que efetivamente aqui em São Paulo não entrou muito forte, não penetrou muito aqui no estado. Então, a gente gosta muito desse estilo, a gente acredita que esse estilo é mais efetivo para o clube ganhar o jogo, que é o principal objetivo da torcida, é apoiar o time, empurrar ele para ganhar o jogo. Então, os nossos instrumentos são bastante diferentes, a nossa organização política interna da torcida é muito diferente. Eu acho que é a nossa irmandade, é o coletivo mesmo, que assim, tirando essa questão de torcida, nós fora desse meio, nós somos amigos, né, e a gente vive isso, a gente vive pelo São Bernardo Futebol Clube. Nosso estilo é diferenciado, assim, aqui em São Paulo ainda muito diferente, né, assim, por conta do estilo mesmo que a gente fala latino, com as murgas, né, trompete, um estilo bem diferente de torcer. E aqui em São Paulo é bem comum ainda, né, mas no Brasil, tem bastante torcida, então aqui em São Paulo é uma coisa bem diferente, né. E quando a gente lá atrás criou a torcida, não tinha muitas torcidas nesse estilo, né, então a gente quis fazer uma coisa diferente, que aqui na época em São Bernardo tinha muitas torcidas organizadas que tinham o mesmo estilo de torcer, com estilo de samba, né, e a gente quis fazer uma coisa diferente. O que você sente quando a torcida inteira canta junto? Cara, é um momento muito especial, porque é efetivamente um momento em que a gente cumpre o objetivo central de estar no estádio, que é apoiar o time, empurrar o time, independente se ele ganha, se ele perde, se ele empata, se o time tá mal ou tá bem.
sentimento de emoção. Quando a torcida inteira canta junto, é um privilégio estar ali no meio da torcida, né. É aquele momento de êxtase coletivo, né, onde a gente se sente privilegiado. Arrepio, assim, principalmente quando a gente tá com uma banda completa, eu que sou responsável quando a gente tem todo mundo tocando ali, tem os instrumentos de sopro, e aí quando, né, a torcida tá num bom número ali, tá grande, e tá todo mundo ali alinhado com, né, assim, né, na parte instrumental, aí é uma coisa que arrepia legal, assim, muito bom. E qual que foi o momento mais emocionante que você presenciou no estádio envolvendo a bateria? Cara, envolvendo efetivamente a nossa bateria, que nós aqui, porque nós temos uma brava, a gente chama de banda, eu acho que inclusive foi bastante recente, foi no jogo contra o Corinthians, em que a gente conseguiu pela primeira vez levar todos os nossos instrumentos, em que a gente estava com o que a gente chama de metais, que são os nossos instrumentos de sopro, a gente estava com a percussão completa, com todos os nossos instrumentos. Então acho que ali foi um momento muito muito bacana, porque a gente conseguiu juntar todos os nossos instrumentos e levar efetivamente para um jogo. Então acho que ali foi um jogo bastante especial para mim, nesse sentido. E outro jogo que também foi importantíssimo foi o jogo quando a gente comprou os nossos instrumentos novos, a gente importou, a f ali foi só a gente sabe, né, o quanto a gente sofreu, conseguiu para conseguir importar esses instrumentos, quanto foi caro e o quanto a gente trabalhou para conseguir isso. Então acho que também foi um jogo bastante especial ali. Se eu não me engano, foi na estreia do Paulista do ano retrasado contra o Ituano. Foi e num jogo contra o Santo André, que é um clássico nosso, né, e nesse jogo nós ganhamos de 2-0, onde tanto a torcida quanto a banda estava numa intensidade elevada, e nós conseguimos sair com resultado positivo. E tem alguma música que te emociona mais quando a torcida inteira canta? Cara, quando a torcida, você diz a febre, tem uma música que eu gosto muito, que é inclusive a minha música preferida da torcida, que é o Sou da Febre. Eu Sou da Family, que é o nosso clássico, né, o nosso hino principal. Sou da febre, vou te apoiar. Atrás do gol eu vou estar, e mesmo roto eu vou cantar, e essa é a banda mais louca que há. E aí vai. E você considera as músicas de torcida uma forma de cultura? Com certeza, eu acho que, a forma que a gente faz as músicas, o nosso estilo, tudo isso tem uma riqueza cultural muito forte. Não só as músicas, as nossas músicas, como as músicas de todas as torcidas, elas trazem um histórico daquele time, o histórico daquela torcida, trazem um embasamento cultural que aquele povo passou, que aquelas pessoas passaram. Então acho que cada torcida tem a sua identidade e a música com certeza, independente de ser da Febre apoiando São Bernardo ou independente de qualquer outro clube, ela é uma forma de cultura muito forte. É uma manifestação cultural na minha visão. Como outras formas culturais, né, a gente aqui em São Bernardo a gente tem a batalha de rima, a gente tem o PMMR, né, Projeto Meninos e Meninas de Rua, e o estádio faz parte desse coletivo geral, é uma manifestação cultural que a gente, às vezes, ultrapassa o meio do estádio e vai para as casas hoje através da televisão, acho que o São Bernardo está em evidência, né, a gente joga uma série B, as pessoas acabam acessando isso na casa delas, através da televisão, né, e vai escutar a nossa banda, né, os nossos hinos dentro das suas casas. Acho que toda a expressão, eh, de pessoas ali é cultural, né, então, na torcida é diferente, não é diferente mesmo. Então, tudo que a gente faz ali, as músicas, as nossas vestimentas, o nosso visual na arquibancada é tudo cultura, né, é uma cultura que a gente fala, né, cultura de arquibancada, cultura do futebol, né. Se você tivesse que explicar essa torcida pra alguém de fora, o que que você diria? Cara, é difícil essa pergunta, porque a gente costuma até dizer que é um sentimento difícil de explicar, inexplicável.
Mas eu acho que se fosse explicar para alguém de fora, era principalmente o pertencimento. Eu acho que o futebol diz muito sobre isso. Infelizmente, hoje o futebol virou uma coisa muito mercadológica, mas eu acho que o futebol ainda é muito sobre pertencimento, de você se sentir representado por aquele clube, por aquela comunidade. Então eu acho que mais do que tudo, a torcida explicar para alguém de fora é isso, é o pertencimento que você tem a esse clube, e a torcida é um meio para você representar aquilo que você sente em relação a isso. Eu diria que é uma irmandade, aqui nós tratamos como irmãos, né. Temos as dificuldades de toda família tem, tem acertos, tem erros, mas dentro do geral, é uma amizade muito grande. Faça parte, né, as pessoas de São Bernardo do Campo venham, faça parte, conheçam a nossa torcida, que é muito legal, muito bacana. É uma torcida pequena, para quem é de fora pode olhar e parecer que a gente ali não é é um clube que também que não, embora tá numa série B, não tem tanta, tradição, não tem tanta camisa ainda, mas é um povo muito apaixonado. E eu não digo só por mim, eu digo por muitos que estão aqui na torcida, que a gente vive basicamente São Bernardo, vive a febre amarela, a gente está aqui toda semana aqui na sede, toda semana em jogo, viajando para lá e para cá, já fui para o sul, já fui para o norte, e se precisar para outro país também, então é um povo, é uma torcida pequena, com muitas dificuldades ali, mas a gente vive com muita paixão, assim como eu, como muitos também, é o meu único time do coração, não tenho outro.